Boa tarde. Alô? Alguém aí? Tem alguém me ouvindo? Nada? Tá ok? Esse aí nós já vimos em alguma aula, né? Conceitos aí. Taxa de variação, você pega uma função y igual a f de x. Digamos que o x assuma os valores x1 e x2. A diferença entre esses valores é chamada variação de y. Os valores correspondentes de y, quando x for igual a x2, o valor de y é f de x2. Quando x assumir o valor x1, o valor de y é f de x1, estamos chamando de y. Né? Então, essa diferença é chamada de a variação correspondente de y para esses valores que o x assumiu. O quociente das diferenças entre a variação de y e a variação de x é chamada taxa de variação média de y em relação a x. E, geometricamente, pelo que nós já vimos aqui no começo de derivada, essa fraçãozinha aqui exprime a inclinação, né, da reta secante ao gráfico da função, passando pelos pontos x1 e y1 e pelo ponto x2 e y2. Né? O limite desse quociente que existir, pelo que nós vimos aqui, é a derivada da função f' em x1, que também recebe o nome, é apenas um outro nome, né, dessa derivada, chamada taxa de variação instantânea de y em relação a x, que geometricamente exprime o declive da reta tangente, né, ao gráfico da função num certo ponto. Você tem aqui o gráfico da função, y igual a f de x. Digamos que o x assume o valor x1, o valor x2. Isso daqui é o valor de f em x1, e isso daqui é o valor de f em x2. F de x2 menos f de x1 é isso daqui, não é? É esse pedacinho daqui. A diferença entre f de x2 e f de x1, que e esse quociente corresponde ao declive da reta secante. Esse ponto tem x1 e y1 de coordenadas, e esse ponto daqui tem coordenadas x2 e y2, né? Isso aqui é y1, isso aqui é y2. Isso é o declive dessa reta. E pelo que nós vimos aqui, aquilo dali, esse limite é o declive da reta tangente ao gráfico em x1. Ok? Bom, isso já vimos aí em algum tempo. Se essa função
digamos, na física, como seria isso é a interpretação geométrica, né, dessas informações que estão aí, desse quociente, desse limite. Agora, qual seria a interpretação física? Se você tem uma função y igual a f de t, eu só trocando ali a variável, pelo x pelo t, dizer uma função que fornece para cada instante t a posição do móvel. Esse quociente, f de t2, a gente tem variação do t. Toma t igual a t2, toma t igual a t1, aí você tem t2 menos t1, seria a variação do t. S2 menos S1, ou seja, f de T2 menos f de T1 sobre T2 menos T1. Na física, esse quociente representa a velocidade média, né, do móvel entre os instantes T1 e T2. Isso aqui é a velocidade média do móvel entre os instantes T1 e T2. O limite desse quociente, quando T2 tende para T1, é o que se chama da velocidade instantânea do móvel. O limite, quando T2 tende para T1, desse quociente, f de T2 menos f de T1 sobre T2 menos T1, isso é a velocidade instantânea do móvel em T1. Né? É a velocidade instantânea do móvel em T igual a T1. Então, a depender do contexto, né, esse quociente ou esse limite pode representar coisas diferentes. Né? Geometricamente, esse quociente é o declive da reta secante, que passa pelo ponto x1, y1 e x2, y2. Fisicamente, esse mesmo quociente já recebe outro nome, é chamado de velocidade média do móvel. Geometricamente, esse limite é o declive da reta tangente ao móvel no ponto que tem x1 de abscissa. Fisicamente, esse limite fornece a velocidade do móvel. Né? Então, se você mudar de contexto, muda também, esses termos mudam, assumem outros nomes, né? Depende do contexto. Há outras situações onde acontece o seguinte, digamos, na biologia. Foi verificado experimentalmente, né, isso é em laboratório, que, digamos, você tem uma colônia de bactérias se reproduzindo ali, se multiplicando, e em cada instante a rapidez com que elas estão aumentando ou diminuindo é proporcional à quantidade de bactérias presentes. Então, você tem uma colônia, uma certa população de bactérias que estão se reproduzindo e multiplicando. E, então, verificou-se experimentalmente em laboratório que, em cada instante, a rapidez com que isso está acontecendo é proporcional à quantidade de bactérias presentes. Então, ficaria, assim, uma questão desse tipo. Se y igual a f de t representa o número de indivíduos, no caso que eu falei aí, o estágio de indivíduos seriam as bactérias, número de indivíduos de animais ou bactérias no instante t,
no instante t. Então, observou-se experimentalmente que a taxa de crescimento, quer dizer, a taxa de variação instantânea, ou a rapidez, ou a velocidade com que essa colônia de indivíduos se está aumentando, está diminuindo, que a taxa de crescimento é proporcional à população y igual a f de t. Ou seja, em cada instante, a rapidez com que essa população está aumentando é proporcional à quantidade de indivíduos presentes naquele momento. Isto é, como é que se exprime isso na linguagem matemática? Isto é, velocidade, então, a derivada de y em relação a t, não é? Ou seja, o f de t, é proporcional a... ou seja, é uma constante vezes y de t. Então, a rapidez, a velocidade com que essa população y está se modificando, está aumentando e diminuindo, é proporcional à quantidade de indivíduos presentes em cada instante. Isso aqui é uma função de t, isso aqui é uma função de t. Acontece algo parecido na física, quando você pega uma... Como é que eu vou escrever isso? Aí no comecinho. Seria outro exemplo ligado à física. Você pega uma substância radioativa, ela vai se decompondo com o tempo, não? Ela vai decaindo. Então, também isso é verificado no laboratório, que a rapidez com que essa massa vai diminuindo, ela é proporcional à massa naquele instante. Então, você tem o seguinte problema. Então, deixa eu colocar aqui o problema, né? Se y igual a f de t representa a massa, quer dizer, esse y seria um m, né? Seria a massa. É a massa de uma substância radioativa. É a massa de uma substância radioativa. Ela vai se desintegrando pouco a pouco, né, com o passar do tempo. Então, a rapidez com que ela vai se desintegrando, vai reduzindo de tamanho, é proporcional à massa naquele momento que você analisou. Então, se essa função representa a massa de uma substância radioativa, então, dy de dt, que é a rapidez com que essa massa, né, essa substância se desintegra, a rapidez com que essa massa se desintegra, ela é também, isso também é visto no laboratório, ela é proporcional à massa. Então, tal como aconteceu ali, isto é, dy de t, que é a rapidez com que essa massa, esse y aqui, representa a massa, né, da substância, ela é proporcional à
quantidade de massa presente em cada instante. São questões ligadas à física, ligadas à biologia. Agora, como resolver essa equação? Essa questão é uma equação diferencial. Veja que problemas completamente diferentes, né, regidos por uma mesma equação. Isso é o poder de síntese do cálculo, né? Isso daqui pode representar o declive de uma reta, como também pode representar a velocidade instantânea de um móvel, depende do contexto onde isso aí esteja inserido, né? Então, questões diferentes, né, como aqui, declive de uma reta e velocidade regidos por o mesmo problema, que é o limite desse quociente. Aqui também, questões totalmente diferentes. Aqui, uma população de indivíduos que estão se multiplicando, e a rapidez com que isso acontece é sempre proporcional à quantidade de indivíduos naquele instante que você analisou o problema. Aqui já é outra coisa, né? Que tem uma substância radioativa que está se desintegrando, está diminuindo de tamanho em cada peso, a massa está reduzindo em cada instante, a rapidez com que isso acontece é proporcional à quantidade da massa naquele instante. Agora, como achar isso, como resolver essa equação diferencial? Veja que estamos querendo que, nos dois casos, uma função cuja derivada seja um múltiplo dela própria. Já derivamos aqui várias funções, você também em casa, e apareceu o momento em que uma dada função, quando você deriva ela, você obtém um múltiplo dela. Está lembrado que função é essa? É a função seno? Não, quando você deriva a função seno, você não obtém um múltiplo da função seno. 2 vezes o seno, 500 vezes o seno, você obtém um cosseno. Então, essa função não é a função seno. Tente se lembrar de uma função que, quando você deriva ela, você obtém um múltiplo dela. É elevado a x, ou é elevado a 2x, é elevado a 3x, né? Até agora foi a única função onde isso acontece, né? Então, uma soluções da equação diferencial y' ou dy dt igual a ky são dadas por, digamos, y igual a c vezes e elevado a kt. C e t são constantes. Vamos verificar isso? Que toda função dessa forma é uma solução dessa equação, ou seja, a derivada dela é uma constante vezes ela. Então, as soluções têm esse aspecto. Aí tem aqui a justificativa, né? De fato, derive essa função dy dt, isso aqui é uma constante vezes uma função, a derivada é a constante vezes a derivada da função, né? Entra a regra da cadeia para derivar isso daí. Quanto é que dá derivando? A derivada de e elevado a k é uma constante. E elevado a kt. Aqui é igual a derivada daquilo. Usa a regra da cadeia, né? Dá quanto? Derivada dessa função. K é uma constante. 2t, raiz de 2t. Uma constante vezes t. A derivada daquilo ali dá quanto? Ela própria, né? Pela regra da cadeia, ela própria é elevado a k vezes t, vezes a derivada pela regra da cadeia, derivada do expoente, que é k. Derivada de k vezes t é k. Isso é igual a... Agora, quem é ck, digamos, p vezes... Isso aqui é k vezes c vezes e elevado a kt. Não, eu só fiz arrumar isso aqui. Isso aqui é igual, e isso daqui é essa função que está aí, né? Então, ó, as soluções de uma equação diferencial são funções que satisfazem a equação. Por exemplo, só saindo um pouco desse contexto aí. Você pega a função, essa equação diferencial, y duas linhas mais y
igual a zero. Isso é a equação diferencial que envolve y é uma função desconhecida. Eu quero descobrir uma função que, derivando duas vezes ela e somando com ela, dá zero. Imagina uma função que vai derivar duas vezes e vai somar com ela própria e dá zero. E aí, pegar funções complicadas. Funções sim, a função seno, y igual a seno de x é uma solução. É só verificar, né, se é ou se não é. Deriva duas vezes, quem é y' cosseno de x. Deriva outra vez, menos seno de x. Então, somando a derivada dessa função com ela própria, dá zero. Então, isso daqui chama-se uma solução dessa equação. É uma função que satisfaz identicamente a equação, tá? Uma equação diferencial. Qualquer constante vezes isso, k vezes seno de x também é uma solução. Não é somente essa. 2 seno de x, menos 1 seno de x, raiz de 2 seno de x, k vezes seno de x, tá? Então, soluções dessa equação, voltando para isso daqui, são funções onde a derivada dela seja igual a um múltiplo dela. E pelo que nós conhecemos, uma função que se presta a esse trabalho é a função exponencial, né? Sempre se deriva a função exponencial, e elevado a x, dá ela própria. Então, se eu quero um múltiplo dela, por isso que eu coloquei ali uma constante. Então, essa daqui é uma solução. Então, qualquer constante vezes ela são soluções dessa equação. Tá? É possível, o universo das funções é imenso, né? Você pode fabricar uma infinidade de funções, pode morrer com 500 anos e nunca esgota a quantidade de funções. Essa daqui foi fácil a gente decidir. Mas será que não há, no universo das funções, não existe uma outra função, depois que você derivar ela, simplificar, será que não vai ser igual ao múltiplo dela? É uma pergunta difícil, né? Se o universo é infinito de funções. Encontramos uma. Será que não existe nesse universo das funções uma outra função que não seja... Opa! Aperta ainda. Está folgado esse troço aqui. Tá? Qualquer coisinha ele sai. Ó. Vou ter só uma fitazinha aqui, né? Bom, então, será que não existe uma outra função que não tenha esse aspecto, de modo que você derivar ela e simplificar, deu múltiplo dela? É possível demonstrar, nós vamos fazer isso, não faz parte do cálculo 1, mas é possível demonstrar que essa função não existe, só tem essa daqui. Toda função que vai atender a essa equação é dessa forma. Nenhuma outra função que não tenha esse formato, essa cara, será a solução dessa equação. Há uma disciplina chamada equações diferenciais ordinárias, que cuida em resolver soluções, resolver equações diferenciais. Essas e outras tantas. Não faz parte de nenhum dos cálculos, é uma disciplina que estuda só as equações diferenciais. Bom, vamos a algo mais interessante, que se chama sobre taxas relacionadas. Seria o assunto da aula de hoje. Taxas relacionadas. Esse tópico aí dá origem a uma série de questões interessantes. O que são taxas relacionadas? Ou seja, taxas de variação instantâneas relacionadas. Imagine o seguinte, você tem uma bola, vai ser uma bola bem grande, e tem uma máquina que está injetando ar dentro dessa bola a uma velocidade constante. Tá? Vamos dizer que aquelas máquinas de encher esses brinquedos de criança, né? Tem uns brinquedos imensos, né? Mas imaginemos uma bola grande, tem uma máquina jogando ar dentro dessa bola a uma taxa constante. Tá? E cada segundo entra ali 2 litros de ar, sei lá, alguma coisa do tipo aí.
Em cada instante, o volume da bola vai aumentando. E depende do tempo, né? Quanto maior for o tempo, maior vai ser o volume dessa bola. Que vai inchando assim. Não só aumenta o volume dessa bola, como aumenta o raio. Né? Quando ela está murcha, está desse tamanho. Aí você vai colocando o ar dentro da bola, o raio vai aumentando e vai aumentando o volume dela. Então, a rapidez com que o raio aumenta e a rapidez com que o volume aumenta é o que se chama de velocidades ou taxas relacionadas. Qual é a ligação que há entre essas variações, essa velocidade do raio em relação ao tempo e do volume dessa bola em relação ao tempo? Vamos colocar um problema para a gente pensar melhor. Começar com uma coisa bem simples, uma questão bem simples. Exemplo 1. Um quadrado se expande, digamos que tem aqui uma placa, né, metálica de ferro e está sendo aquecida fortemente, então ele vai se dilatando, né? Então o quadrado ele vai se expandindo com a temperatura. O quadrado se expande de modo que seu lado varia a razão de 5 centímetros por segundo. Podia ser 5 milímetros. Você tem um quadrado ali aquecido, uma fonte de calor muito forte, um quadrado bem fininho, e em cada segundo o quadrado aumenta de 5, aí está exagerado, né? Devia ser de uns 5 milímetros em cada segundo. Isso daqui nos lembra o quê? Velocidade, né? Centímetro por segundo é velocidade, né? Ou seja, em cada segundo, a rapidez com que o lado do quadrado vai aumentando, essa daqui, de 5 centímetros por segundo. Tá? Então, o que é que Pedro... Bom, se ele vai aumentando de lado, a sua área vai também aumentando. E a sua área depende do tempo. Né? A pergunta é a seguinte: achar a de variação, taxa de variação, aí já apaguei, estava escrito aqui assim, é outro nome dado à derivada, né? A velocidade. A taxa de variação, que você pode interpretar como velocidade ou rapidez, né? A rapidez são sinônimos. Achar a taxa de variação de sua área no instante em que o lado tenha 15 centímetros de comprimento. Tá? Então, você tem um quadrado, está sendo ali, digamos, aquecido, e em cada segundo esse lado cresce 5 centímetros. Claro que em cada instante a área vai se modificando. Né? Com que rapidez, é o que se quer aqui, com que rapidez essa área vai crescendo, justamente nesse exato momento aqui. Quando o lado medir, porque a cada instante vai modificando o comprimento do lado e a cada instante vai aumentando a área do quadrado. Quando o lado medir isso, naquele exato momento, com que rapidez está crescendo a área do quadrado. Entenderam o problema? Como resolver essa questão? Vamos lá. Bom, isso aí é uma questão clássica. Você pode, a partir dessa questão, vamos imitar a solução para resolver outras questões
análogas a essa. Então, você tem um quadrado. Não sei inicialmente quanto mede o lado desse quadrado. Vou chamar de x. Tá? E a rapidez com que esse lado vai crescendo, quer dizer, o x é uma função do tempo. Né? Ele vai se expandindo, né? A chapa, digamos, metálica está sendo aquecida, ele vai se expandindo e isso aqui vai se dilatando e vai crescendo esse quadrado. Quer dizer, o x é uma função do tempo. A área do quadrado, todo mundo sabe que é x ao quadrado. Como o x é uma função do tempo, a área também depende do tempo, ou seja, a área é f de t ao quadrado. Ok? Bom, o que é que nós queremos? Calcular a rapidez, a velocidade. A velocidade é a derivada de A, né? A é uma função de x, que como o x depende de t, então A também é uma função de t. Queremos saber a derivada de A em relação a t, né? Isso é a velocidade. Olhando A como uma função do tempo, isso aqui indica a velocidade com que a área está crescendo, né? Está modificando. Tudo bem até aí? Bom, vamos lá. Derivando aqui, o que é que nós temos? Temos a derivada de A em relação a t. Deriva aqui, ó, f de t é uma função, não? É o x que é uma função do tempo. Eu quero derivar isso daqui em relação ao tempo. Eu vou derivar em relação a t. Vou obter o t aí, derivando essa igualdade ali. Se eu fosse derivar em relação a x, né? Se eu fosse derivar a área é uma função de x. A derivada dela em relação a x, eu obteria quanto? 2x. Mas eu quero derivar como uma função do t. A área é isso daqui, é uma função de t ao quadrado. Eu quero derivar isso daqui usando a regra da cadeia. Como é que fica? dA dt? Isso, vai ficar duas vezes f de t, ok? Vezes alguma coisa, não para aí, né? Vezes f', que é a derivada da base, né? Da função. Vezes f' de t. Veja como é importante a regra da cadeia, né? Vai estar presente o tempo todo aqui para frente, né? Bom, isso aqui, podemos também reescrever isso assim, ó. Isso é duas vezes. Quem é f de t? F de t é a função x, é x, 2x vezes f' de t. Olhando para essa última igualdade, então, onde dA dt é isso, então nós temos o seguinte, onde dA dt é igual, quem é 2x? 2x é quando eu olho para a área como uma função de x, 2x é a derivada de A em relação a x. Ok? Então, esse 2x, podemos escrever assim, é a derivada da função área em relação a x. E quem é f' de t? F' de t, eu posso também escrever assim, né? Dx em relação a t, que são apenas símbolos para expressar a derivada da função x. Tá legal? Tudo bem? Então, f' de t nada mais é do que a derivada de x em relação a t. Olhe para essa igualdade que ela vai ser usada e muito hoje. Ó, a é uma função de x e, por sua vez, o x é uma função de t. Então, se eu quiser o dA dx, está ali. Mas se eu quiser dA dt, a derivada da função área em relação ao tempo se relaciona assim. É a derivada dela em relação a x, que é a variável inicial, que ela é dependente de x, vezes a derivada de x em relação a t. Se olhasse isso como um quociente, né, se isso aqui fosse um quociente, isso aqui é só olhar como um símbolo
a gente podia cancelar isso. Com isso, ficaria dA dt igual de K. Não? Então, é fácil de gravar essa expressãozinha por conta disso. Tá? Então, daqui nós temos o seguinte. Quando ele quer... Isso é a rapidez, isso é a velocidade com que a área está se modificando, só que aqui está expressa em função do lado do quadrado e em função do tempo. Mas ele quer saber a rapidez com que cadê? A rapidez com que a área está aumentando no instante em que o lado mede 15 centímetros. Então, quando, continuando aqui, não é? Quando o lado X medir 15 centímetros, aí nós temos dA dt igual a 2 vezes 15. E quem diabo é F' de t? F' de t é dx dt. Dx dt é uma velocidade. É a rapidez com que o lado está se modificando, está crescendo em relação ao tempo, né? Interpretando essas derivadas. Dx dt é a rapidez, é a velocidade, ou a taxa de variação, esse novo nome, com que a variável x está crescendo. Isso foi dado no problema. Ó. A rapidez com que o lado está crescendo é isso daqui. Ó. Então, isso daqui é exatamente o dx dt. É a rapidez com que o lado está se expandindo, está aumentando de valor. Né? E dx dt, isso daqui é de 5 centímetros por segundo. Então, dx dt, isso é 5. Isso vai ser igual a quem? A 10 a 150. Aqui é a área, o lado está em x, em centímetros, né? Então, 150 centímetros quadrados por segundo. Pronto, está resolvida a questão. Olhem direitinho para a solução, porque vamos imitar vamos repetir esse processo nos próximos exercícios. Tá? Então, são taxas relacionadas. O lado do quadrado está se relacionando com a área do quadrado. E vice-versa, a área se relaciona com a rapidez com que a área cresce, se relaciona com a rapidez com que o lado cresce também. São taxas relacionadas, assim chamadas. Sim? Vamos pensar em outro? Entender aí o ritual para resolver as questões? Diga. Lado varia a razão de 5 centímetros por segundo, eu coloquei uma função do lado 105t. Porque a cada segundo... Se você for resolver a equação diferencial, né? Se for resolver, né? Daqui, dx dt é igual a 5, então x vai ser 5t. Né? Para cada... Se t igual a... Se t, depois de 1 segundo, após o segundo vale 5, depois de 2 segundos vale 10, é 5 vezes t. E isso é a relação entre o comprimento e o lado. Né? Tá legal isso daí, 5t. Como não apareceu aqui a ligação, né? 5t, você podia colocar assim, o x é 5t, fica no mesmo, né? Bom, vamos ver outro exercício. Vou apagar isso daí, já que o quadro não tem mais espaço. Eu vou colocar aqui um exemplo 2. Exemplo 2. Um ponto se move ao longo do gráfico. O ponto se move ao longo do gráfico da função y igual a x3. De modo que sua abscissa x varia a razão
a razão de 2 centímetros por segundo. Então, você tem um móvel, tem essa função, y igual a x3, cujo gráfico é uma coisa assim, não é? Y igual a x3. E tem aqui um móvel passeando sobre esse gráfico. Passeando com uma certa velocidade, que não sei qual é, eu só sei que nesse passeio a abscissa x desses pontos, quando ele passa, está aumentando assim, nessa razão de 2, em cada segundo, 2 centímetros. Então, digamos, ele está movimentando, né? Em cada ponto você tem aqui uma abscissa x e uma ordenada y. E essa, à medida que ele vai se deslocando, vai também se modificando, né? A abscissa, né? Quando ele estava aqui, a abscissa vale isso, quando estava aqui, ela já aumentou, quando estava aqui é zero, quando estava aqui é isso. Então, a rapidez com que a abscissa desses pontos pelos pontos de curva pelo qual esse móvel está passando, está crescendo com essa rapidez. Então, isso aqui é rapidez, né? Velocidade, a rapidez com que o x está se modificando. E o que é que pede? Aliás, tá certo. Qual é, quando x é igual a 3 centímetros, a taxa de variação, de y. É claro que nesse movimento desse objeto sobre esse gráfico, o y também aumenta. Quando ele estava aqui, o y é negativo. Quando estava aqui, o y também é negativo, porém maior do que aqui, não é? Aqui o y é zero. Quando estava aqui, o y tem esse valor, vai aumentando. Quer dizer, à medida que o móvel vai se deslocando sobre essa curva, vai também aumentando a ordenada de cada ponto correspondente. Se a abscissa se modifica com essa rapidez, com que rapidez se modifica essa ordenada desses pontos? Então, primeira coisa, vamos escrever com os dados do problema, como é que eu vou interpretar e escrever uma igualdade envolvendo essa informação aqui? Então, solução, eu quero começar fazendo isso, escrever uma igualdade envolvendo essa informação do problema. Como é que eu faço? Isso aqui, ó. De modo que sua abscissa x varia com essa razão. Dito com outras palavras, de modo que sua abscissa x, a velocidade com que esse x varia é dado por isso, em relação ao tempo, né? A velocidade é a derivada, então você tem dx dt, velocidade da variável x em relação ao tempo, ok? Isso aqui é igual a 2. Então, essa informação aqui é traduzida nessa linguagem, porque isso aqui indica velocidade. Em cada segundo, o x varia de 2 centímetros, em cada segundo. Ok? Decorridos 2 segundos, o x já vale 4. Decorrido 3 segundos, o x já vale 6, e assim por diante. A rapidez com que o x está se modificando, quando esse objeto, esse ponto móvel, desloca-se aqui em cima, é essa daqui. Então, você traduz essa informação nessa linguagem matemática, como velocidade do x em relação ao tempo é de 2 centímetros por segundo. Bom, isso aqui, até agora só temos isso e a curva. O que fazer? Imitar aquele ritual da questão 1. Veja que em cada ponto da curva, a relação que há entre a abscissa ordenada é essa de cá, né? Y igual a x3. Em cada ponto da curva,
A ordenada é o cubo da abscissa. Então, o y é uma função de x. Só que o x é uma função de t, onde o x é uma função de t. Não precisa gente obter qual é a expressão do x, porque resolver, o x vai dar igual a 2t. Não é necessidade de resolver essa equação. De modo que isso implica em escrever assim, né? O y é o f de t, ó, veja que eu estou seguindo os mesmos passos da questão anterior. F de t ao cubo. Ok? Bom, o que é que ele quer? Ele quer a taxa de variação. Isso aqui é outro nome dado à velocidade. A velocidade de y em relação a t. Então, ele quer dy dt. Quanto é dy dt? Tá? Rapidez com que a ordenada está se modificando em relação ao tempo. Então, é só derivar isso daqui, não é? Se eu tenho y escrito aí em função de t, daqui a gente pode escrever que dy dt é igual, derivando aqui, ó, o y é uma função de t. Essa função ao cubo, então isso depende de t. Como é que deriva isso? 3 vezes f de t ao quadrado vezes f' de t. Nessa igualdade, a gente conhece f', a gente conhece f de t. F' a gente conhece? 2, né? Porque dx dt, o x é uma... Ah, tá aqui, né? O x é uma função de t. Então, dx dt, que é a mesma coisa que se escrever assim, é a rapidez com que o x está se modificando em relação ao tempo. E isso foi dado, essa velocidade é de 2 centímetros por segundo. Então, esse f' daqui é conhecido. Mas o f de t, a gente não sabe quanto é. A gente pode reescrever isso assim, não é? Isso é 3 vezes. F de t é o x. É 3 vezes x ao quadrado vezes f de t. Observe o seguinte, ó, que 3x2, olhe para essa função. Quem é 3x2? É exatamente a derivada de y em relação a x. Isso é 3x2. Então, essa expressão daqui é a derivada de y em relação a x. E f', eu vou só reescrever isso aqui de outra forma. Vou escrever como dx dt, não é? Então, você tem dy dt. Veja, obtivemos uma expressão inteiramente análoga à da questão anterior. Dy dt é dentro de dx, eu derivo y em relação a x, que é a sua variável inicial, não é? Vezes, e multiplico pela derivada de x em relação a t. Okay? Então, isso vai ser igual dy. Quando x, ele quer saber, quando x vale 3, quanto vale dy d3? Dentro de dt. Então, quando o x foi igual a 3, quanto vale? Isso implica em dy dx valer quanto? Dy dx é 3x2. Dy dx é 3x2. Então, isso vai ser 3 vezes 3 ao quadrado. Tá? Isso dá 27. Então, dy dx é 27. E isso aqui foi dado, né? Então, daí, dy dt, a rapidez com que está se modificando, está crescendo a ordenada, vai ser igual. Dy dx, quando x é igual a 3, é 27. 27 vezes, né? E dx dt foi dado, dx dt está ali, ó, 2 vezes 2, isso dá 54, o quê? O y é dado em centímetros e o t em segundo, então 54 centímetros por segundo. Hã? Não, y é linear, né? O y. Não, mas o y é a unidade linear, né? Não é? Pronto, então aqui está a resposta do problema. Então,
À medida que esse móvel está se deslocando sobre essa curva, ele vai com uma certa velocidade, de tal modo que a abscissa está se modificando com essa rapidez. E em cada instante, né? Y vai se modificando em cada instante. Quando o x é de 3 centímetros, essa é a rapidez com que o y está se modificando. Não é constante isso daí. Não é constante. Esse é no momento em que ela vai passar pelo ponto onde o x é igual a 3, nesse exato momento, a velocidade dessa ordenada é essa. Em x igual a 4 é outro valor, x igual a 1 já vai ser outro valor. Né? Em cada ponto muda a velocidade, não só do x, como do y. Ok? Vou deixar para vocês agora fazer. Eu vou colocar na lista de exercícios. 2 aqui. Não vou copiar, não. Depois eu mando me colocar. É. Vamos fazer outro exercício aqui. Exemplo 3. Uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada uma escada de 6 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada... Então, a escada começa... Tem aqui uma escada, não? Tem aqui uma escada de 6 metros de comprimento. E num dado momento ela começa a deslizar. Tá? Ela está aqui. Tá? Então, essa distância aqui vai se modificando e essa altura também vai se modificando. Tá? Então, se a base da escada começa a deslizar horizontalmente, a razão de 0,6 metros por segundo. Com que velocidade o topo da escada desliza para baixo na parede quando o mesmo está a 4 metros do solo. Pensa nesse? Uma escada tem 6 metros de comprimento e ela está apoiada em uma parede vertical. Vamos fazer uma figura, porque a figura, geralmente, ela nos inspira o que fazer, não é?
Bom, a escada tem 6 metros de comprimento. Se a base da escada começa a deslizar, então essa base começa a deslizar. Aí essa parte de cá vai descendo também, né? Essa base vai se deslizando horizontalmente na razão de 0,6 metros por segundo. Eu quero traduzir isso para a linguagem matemática. Vou chamar, digamos, a distância do topo da escada até a parede, eu vou chamar de x, e essa altura daqui, do ponto mais alto da escada até o chão, vamos chamar de h. Então, quando a escada vai começar a deslizar, essa distância do pé da escada até a parede vai aumentar. E esse h vai diminuindo, né? A escada vai fazer isso aqui, ó. A parte de cá aumenta e a altura vai diminuindo. A rapidez com que a distância do pé da escada até a parede está se modificando é aquela dali. Como é que eu traduzo isso para a linguagem matemática? Isso. A rapidez dessa variável x, né? Dx, então aqui faz parte dos dados do problema. A rapidez com que essa distância está aumentando do pé da escada até a parede é de 0,6 metros por segundo. Com que velocidade o topo da escada, isso daqui é a parte mais alta dela, né, está se modificando? Ou seja, ele quer saber, calcular, né, obter a rapidez com que o topo da escada, que é a distância dela até o chão, dH/dt, com que rapidez isso está descendo, exatamente no instante em que o mesmo está a 4 metros do solo. Como é que eu traduzo isso para a linguagem matemática? O que é que eu vou escrever agora? Como é que eu vou colocar aquele 4 ali? Como informação, como dado de problema. Hã? Onde é que vai encaixar aqui nos dados de problema aquele 4? Vou escrever o que aí? Eu quero dH/dt quando o quê? Quando x é igual a 4? Não. Ó, a base da escada começa a deslizar horizontalmente com essa rapidez. Com que velocidade o topo da escada, que é a parte mais alta dela, desliza para baixo na parede quando o mesmo que refere ao topo, né? Quando o mesmo, quer dizer, o topo, cadê? Então, H é 4, né? Então, quando H vale 4, com que rapidez esse topo está descendo, né? Aí estão os dados do problema e o que é que ele pede. Bom, agora vamos pensar como resolver isso daí, né? Vamos começar por onde? Escrevendo o quê? Ele deu isso daqui e pede isso. Se ele pede isso, é porque deve haver alguma relação entre isso e isso. E se não houvesse nenhuma relação, não tinha como desse dado eu encaixar essa informação para achar isso, né? São taxas relacionadas. Qual é a relação que há entre
essa variável x e essa variável h. Já que ele deu isso e pede isso, é porque há alguma relação entre esse ente e esse outro. Não é isso? Como é? Mas antes disso, precisamos de outra coisa, né? Que ninguém sabe quanto é dH dx, quanto é dH dt. Como é que eu faço isso? Muito bem, é isso que eu queria ouvir. Do que você falou, da primeira vez, eu preciso de uma relação envolvendo o H e o X, não é? Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos a seguinte relação envolvendo o x e h, é que h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Pronto. Onde essa altura, depende do tempo. Esse x depende do tempo, não? Onde o h depende do tempo, o x é outra função do tempo. São funções do tempo. Ó. E agora, diante daquilo, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar, derivar aquilo, né, implicitamente, né? Eu sei que o h é uma função de t, x é uma função de t. Eu posso derivar aquilo em relação a t. Isso aqui é um f de t ao quadrado mais um g de t ao quadrado igual a 36. Então, eu vou derivar implicitamente em relação a t. Então, derivando implicitamente em relação a t, o que é que a gente vai obter aqui? Lembre-se que h é uma função, x é outra função. Uma é uma função que depende de t, a função f de t, e a x é outra função, g, que depende de t. Eu quero derivar essa igualdade em relação a t. Como é que fica? Isso, fica 2h vezes h', ou então dh dt, outra simbologia, mais vezes 2x, derivado da base, né? Dx dt igual a zero. Nessa igualdade, uma informação conhecida foi dada no problema, que é dx dt, né? Isso aqui foi dado. Isso aqui foi dado. O que é que ele quer? Ele quer isso daqui, ó. Isso é o que ele pede. E quanto vale H? Também foi dado. Quando H que vai estar variando, com a escada descendo, o H está variando constantemente, né? Quando esse H medir for 4 metros, né? Quando essa altura for de 4 metros, é possível achar qual é o valor correspondente de X. Qual é? Como é que eu faço? Estava de novo, né? Para H igual a 4, temos daqui, né? Ó, 4 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 36 e, portanto, x2 igual a 16, né? 20, né? x2 igual a 20 e, portanto, x é igual a raiz de 20 que dá 2 raiz de 5, né? Pronto. Então, acabou esse tempo ruim, né? Eu quero saber quando H vale 4, quem é isso daqui, mas quando H vale 4, o X vale 2 raiz de 5. Isso aqui foi dado. Então, estamos a um passo para encerrar a questão, né? Então, portanto, daqui nós temos isso daqui, né? 2 vezes H, que é 4, vezes dH dt é igual a
2 vezes x, que é 2 raiz de 5, e dx dt é 0,6, ou seja, 6 décimos. 6 décimos. Aqui tem um mais, né? Igual a 0. Então, divide tudo por 4, né? Divide por 4, aí isso desaparece, isso desaparece. Vamos ter o que aqui? 2dh dt igual a menos 6 raiz de 5 sobre 10. Divide por 2, aqui dá 3, e, portanto, dh dt menos 3 raiz de 5 sobre 10, negativo, porque essa altura está diminuindo, né? A H está diminuindo, então ela está decrescendo a altura. Se tivesse positiva, estaria subindo. Então, isso aqui é o quê? Metros por segundo. Então, essa é a rapidez com que o topo da escada está descendo no exato momento em que essa altura mede 4, sabemos que a rapidez com que esse ponto está se afastando da parede é de 0,6 metros por segundo. Ok? Somente mais um para a gente passar para outra coisa. Ainda não. Já tem máximos e mínimos de funções. Vou apagar aquela figura dali. Oi? Não entendi. Quando chegar na parte de máximo e mínimo. Outro exemplo. Bom, um tanque tem a forma de um cone circular reto, ou seja, esse termo aí é reservado para cones onde a base é um círculo. Mas um cone circular reto, reto porque podia ser um cone oblíquo. Um cone é reto quando você projeta o vértice dele e cai no centro do círculo. Tá? É um funil invertido, né? E 2 metros de raio da base. Quer dizer, essa questão envolve conhecimento, embora bem conhecimento bem elementar, de geometria plana e de geometria do espaço. Água está sendo bombeada para o tanque a razão de 1.000 litros, a razão de 1.000 litros por minuto. Então tem uma máquina que está 1.000 litros
jogando água dentro desse tanque, com essa rapidez. A cada minuto, essa máquina coloca 1.000 litros de água dentro desse tanque. Quando circular reto, invertido. Só, quer dizer, o bico dele está para baixo, né? O cone. O que mais? Calcule aproximadamente a razão na qual o nível da água calcule aproximadamente a razão na qual o nível da água está subindo quando a profundidade é de 1 metro. Você tem aí um tanque com o formato de um cone invertido, quer dizer, a base está para cima, o bico está para baixo, né? Com 4 metros de altura esse tanque e o raio da base de 2 metros. Está sendo bombeada água para esse tanque com essa razão daqui, ou seja, com essa velocidade, né? A rapidez com que a água está sendo jogada dentro do tanque é de 1.000 litros a cada minuto. Calcule aproximadamente a razão na qual o nível da água está subindo quando a profundidade é de 1 metro. Oi? Falou? Bom, então é um tanque com o formato de um cone invertido, onde a altura desse cone é de 4 metros e o raio da base é 2. Uma máquina está colocando aqui água na razão de 1.000 litros a cada minuto. Calcule aproximadamente a razão com a qual o nível da água está subindo. Quer dizer, a água está sendo colocada e a água está subindo aqui, né? Em cada instante, o formato da água em cada instante é de um pequeno cone também, né? A cada instante você tem um cone aqui, que é o formato da água
Né? Que a água sume dentro desse objeto, dentro desse tanque, ok? Em cada instante. Agora, como é que eu vou traduzir isso para a linguagem matemática, né? Ele quer saber, vou chamar, digamos, isso daqui de y, esse y a cada minuto, isso aqui vai subindo. Ele quer saber a rapidez com que o nível da água é o valor do y, né? A rapidez. Então, ele quer calcular a rapidez com que essa altura está se modificando. A cada instante ela está subindo, está aumentando. Ó. O formato, a água está subindo aqui a razão de 1.000 litros por minuto. Aqui temos duas unidades, né, de volume, porque aqui é dado em metros, aqui também é dado em metros, a água é dada em litros, né? É possível converter esse litro em minutos. Por exemplo, é fácil gravar isso, você constrói uma caixa d'água, digamos, no formato de um cubo de aresta igual a 1 metro. Qual é o volume dele? Vocês estudaram isso? O volume de um cubo que tem aresta igual a 1 metro. Né? 1 metro cúbico. Esse cubo cabe 1.000 litros de água. Então, você pode sempre fixar isso daí. Né? 1 metro cúbico, que é o volume, isso corresponde a 1.000 litros. Então, se você constrói um cubo de aresta igual a 1 metro, então, dentro desse camaradinha, cabe exatamente, isso aqui tem volume igual a 1 metro cúbico, que é a unidade de volume, e isso aqui cabe 10.000 litros dentro desse objeto aí, né? Bom, se aqui é jogado água aqui dentro, em cada minuto, você tem aí uma quantidade de água igual àquilo dali, não? O que fazer agora? Eu quero estabelecer uma ligação, quer dizer, quando a profundidade é de 1 metro. Quer dizer, quando ele quer saber disso daqui, quando H foi igual a 1 metro. Quando Y, não, eu chamei de Y, quando Y foi igual a 1 metro, com que rapidez isso aqui está subindo? Não é constante, ela muda em cada minuto, né? Precisamos estabelecer uma relação entre H, entre R, entre Y. Isso aqui vai ser um pequeno cone de raio igual. Eu vou chamar isso aqui de X, mas tá bom aqui, R. Chamar aqui de X o raio desse pequeno cone aqui dentro. Como o cone é circular reto, quer dizer, a base é um círculo, e se você traçar do vértice do cone uma perpendicular até a base, o pé da perpendicular cai no centro do círculo, chama isso um cone reto. Se ele for oblíquo, se ele for um cone oblíquo, uma coisa assim, né, o pé da altura cai fora daqui, ou pode cair, não cai no centro do círculo. Ele só recebe esse nome, cone circular reto, quando o pé da altura cai no centro, coincide com o centro do círculo. Tá? Bom, se você observar esses dois triângulos, eles são triângulos retângulos. Não? Quando eu traço a altura do cone, eu tenho uma perpendicular até a base do cone, que é um círculo, uma região plana. Isso daqui é outro cone aqui embaixo, aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Dois triângulos quaisquer que tenham dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. Pode ser triângulo retângulo, não retângulo. Dois triângulos quaisquer que tenham dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. E esses dois triângulos, esse triângulo daqui, ó, o V
Ó, VAB e VCD são semelhantes. A gente escreve isso assim, não é? O triângulo VAB é semelhante ao triângulo VCD. Por que são semelhantes? Eles têm dois ângulos retos. Um é esse ângulo aqui, 90 graus. E qual é o outro ângulo congruente nos dois triângulos? O de baixo, né? Esse daqui. Hã? Hã? Esse aqui. Esse daqui. Esse aqui é mais difícil de dizer que é congruente com esse. Mas esse aqui é comum aos dois triângulos, né? Esse aqui é mais difícil. A gente sabe que são congruentes por conta desse aqui, né? Então, eles têm dois ângulos congruentes. Eles têm dois ângulos congruentes. Eu preciso estabelecer uma relação entre essas grandes taxas relacionadas, né? Se são semelhantes, aí os seus lados são proporcionais. Vou escrever dos três lados, porque eu não vou me envolver com esse lado daqui, só com esses lados horizontais. Vou escrever no numerador os lados de um dos triângulos, ou pequeno ou grande, tanto faz. Eu vou colocar o pequeno. No numerador, os lados do pequeno triângulo, no caso X e Y. E aqui embaixo, os lados do triângulo grande. E como eles são semelhantes, esse lado do pequeno e esse lado do grande devem ficar em frente a ângulos congruentes. Como aqui também, esse lado do pequeno e esse lado do grande devem ficar em frente, opostos a ângulos congruentes. Então, quem será o lado do triângulo grande que eu vou colocar aqui? Ali embaixo de X. Repetindo, esse lado do pequeno e esse lado do grande, esses dois lados ficam em frente a ângulos congruentes dos dois triângulos. Então, quem eu vou colocar aqui? Hã? Que vale quanto? Esse lado está em frente a qual ângulo? Esse daqui, não é? No triângulo grande, quem é congruente com esse ângulo? Ele próprio. Esse ângulo daqui é ângulo do pequeno e ângulo do grande. E o lado oposto esse aqui vale 2, né? Então aqui é 2, não é isso? Esse lado do pequeno e esse lado do grande estão em frente a ângulos congruentes. Esse lado do pequeno e esse lado do grande estão em frente a ângulos congruentes. Esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Debaixo desse lado, aqui o lado do pequeno, aqui vai ficar o lado do grande. Esses dois lados ficam em frente a ângulos congruentes. Quem fica aí debaixo do Y? Oh, desculpa. A altura, né? Isso. Porque pela lei de Tales, né? Esse ângulo é congruente com ele mesmo, o triângulo. Esse congruente com esse. Então, esse ângulo daqui vai ser congruente com esse daqui, não é? Porque os três somados, 90 graus, mais esse Y, mais o ângulo B, deve coincidir com o quê? Com 90 graus, mais, eu chamei aqui de Y, não, desculpa, chamei aqui de outra coisa aqui, chamei de alfa, esse ângulo de alfa. No outro triângulo, 90 graus mais alfa, mais o ângulo D, 180, 180, e aqui também 180. Isso cancela com isso cancela com isso, fica B igual a D. Então, esse ângulo daqui é congruente com esse. Então, de baixo, o Y está oposto a esse ângulo daqui no pequeno. Congruente com esse ângulo é esse daqui, do grande. E o lado oposto é H, que mede 4. Portanto, você tem a relação aqui entre Y e X. Y vai ser igual aqui a 4x sobre 2, né? 4x sobre 2, que é igual a 2x. Então, em qualquer instante, a relação que há entre
esses dois catetos é essa, né? O cateto vertical é o dobro do cateto horizontal nesse cone aí, de altura 4 de raio 2. Tá? Bom, e agora eu preciso do volume, né? Já que essa informação é em volume, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 metro cúbico por minuto. Alguém sabe o que é? Aqui é igual ao volume de um cone. É 1/3 da base vezes a altura, né? O volume de um cone é 1/3, cone circular reto, né? 1/3. A base é um círculo, então a área dele é πr2 e a altura h, 1/3 de πr2 vezes h, o volume de um cone, né? Quer dizer, o volume desse cone aqui miudinho. Bom, como é que eu vou estabelecer aquela informação ali? 1 metro cúbico por minuto. Pensando. Como é que eu vou utilizar isso daqui? O cone pequeno, então, volume do cone pequeno, do cone menor, que tem raio da base igual a x e tem altura igual a y. Aqui é igual ao volume dele, é 1/3 da área da base, a base dele é um ciclo de raio x. Então, 1/3 de πr2, que é a área do ciclo, πr2, e a altura y. Isso é o volume do cone pequeno, né? É 1/3 da área da base, esse conezinho aqui, ó. É um cone também circular reto, aqui é um círculo de raio-x, então é 1/3 da área da base. E a base é um círculo, a área é πr2, vezes a altura desse cone, que é y. Tá? Onde x depende do t, do tempo, como também y depende do tempo, né? Porque estão colocando água aqui dentro, isso aqui está aumentando. O x varia com o tempo, como também y varia do tempo. Varia com o tempo. Onde esse x é uma certa função do tempo e esse y é outra função do tempo. Né? Depende do tempo. Quer dizer, o V, o volume desse bichinho também depende do tempo. Porque depende do tempo, a altura dele e o raio da base, depende do tempo, o volume. Então, como é que eu obtenho aqui dV dt? dV dt. Veja bem, ó. Decorrido um minuto, qual é aqui dentro, água colocada aqui dentro, no primeiro minuto, vai formar um cone. E esse cone tem quanto de volume? No primeiro minuto? 1 metro cúbico. A cada minuto, a água que você coloca aqui dentro é de 1 metro cúbico, 10 mil litros. E em cada minuto, a água que você põe aqui dentro toma o formato de um cone. Então, o cone que está aqui dentro tem volume igual a 1 minuto, ou volume igual a 1 metro cúbico em cada minuto. Ok? Decorridos de 2 minutos, já tem um cone maior, de volume igual a 2 metros cúbicos. Ok? Bom, então eu quero achar dV dt, sabendo que x é uma função que depende do tempo, y é uma função que depende do tempo. E agora eu tenho uma ligação entre essa variável e essa outra. Aqui, ó. A altura desse conezinho é o dobro do raio da base. Então, daqui, deixa eu modificar isso aqui antes de derivar, né? Antes de derivar. Então, daqui nós temos, onde o V é π sobre 3 vezes x ao quadrado
vezes y. Eu vou deixar, eu acho melhor deixar o y aqui, não é? Porque ele, para poder usar aquilo dali, né? Então, daqui nós temos que o x é y sobre 2, para ficar em função tudo de y, né? Então, o x é y sobre 2, então vai dar y sobre 2 ao quadrado vezes y, ou seja, vai ser π sobre 12 vezes y3. Daí o volume daquele cone pequeno em função da altura dele. π sobre 12 vezes y sobre 3. Ok? Tudo bem? Então, agora eu quero saber quem é dv dt. dv dt. dv dt, em que instante? Quando y vale 1, aqui eu quero saber quem é dy dt, né? Quem é dv dt? Eu sei que y é uma função do tempo. Então, o v é uma função do tempo. Vou usar a regra da cadeia para derivar isso daqui. Quem é dv dt? Vai ser π sobre 12, que é uma constante, e eu vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Fica como? 3y ao quadrado vezes y', que é dy dt, né? Ficaria como nós colocamos nas questões anteriores, ficaria π sobre 12 vezes, e eu chamei de g de t, né, ao cubo. Então fica π sobre 12, deriva aqui 3 vezes o y, né, que é a base, vezes g de t, que é dy dt. Né? E a rapidez com que o volume dessa água aqui, desse cone, está se modificando é aquela ali, né? Em cada minuto ela tem 1 metro cúbico por minuto. Isso é o dv dt. Então, a derivada dv dt, eita, aqui é melhor colocar aqui outra letrinha, né? Chama aqui de V1, aqui de V1, para não confundir esse V aqui que eu vou explicar. dv dt vai ser de 1 metro cúbico por minuto. Estão me entendendo? A água que você coloca aqui dentro tem um formato de um cone. E esse cone, o volume dele está se modificando com aquela rapidez. Em cada minuto, ele aumenta de 1 metro cúbico. Tá legal? Bom, e agora? Eu quero saber quanto é que vale dy dt quando o y é igual a 1. Daqui nós temos dv dt, 1 metro cúbico, vai ser igual a 1, igual, aqui dá π sobre 4, o y é igual a 1, né? Quando y foi igual a 1, nós temos aqui, 1, π sobre 4, o y é igual a 1, e aqui é dy dt. Então, a rapidez com que a altura daquele conezinho está se modificando, está aumentando, vai ser 4 sobre π, que dá aproximadamente, divida aí 4 por 3,14, quanto é que dá? 4 para dividir por 3,14. Dá 1, quanto? Basta pôr as duas primeiras casas decimais. 27, vou colocar só 27. Aproximadamente, o quê? Qual é a unidade aqui? E y é linear, né? Então é metro por... E o tempo, foi dado em minuto, metro por minuto. Portanto, esse cone, quer dizer, quando a altura desse conezinho for de 1 metro, a rapidez com que essa alturazinha está aumentando é de 1, alguma coisa metros por cada minuto. Tá? Então, isso aqui envolveu geometria plana, triângulos semelhantes, envolveu índice de espaço, volume de um cone. Vamos descansar agora um pouco? Vamos descansar. Nossa, 1h35, 15 minutos. 10 para as 5 a gente recomeça, não? Com novo assunto. Vou
É moleza ainda. Não, primitiva ainda vai demorar, porque ainda falta massa.